Muitos brasileiros e brasileiras reclamando de cancelamento súbito pelas operadoras dos planos de saúde, especialmente os idosos e segurados que precisam de algum tipo de tratamento contínuo, especialmente pessoas com autismo, transtorno no espectro autista, não é? O seguro é cancelado, você recebe uma carta na sua casa e a partir de determinada data você não tem mais a cobertura do plano de saúde, não consegue a cobertura de outro, porque eles não aceitam a chegada de novos conveniados com doenças prévias, que vão significar muito custo para eles, então as pessoas ficam no mato sem cachorro. Embora tenham pago a vida inteira os planos de saúde, porque plano de saúde, e eu até entendo, né? Para eles, qual é o cliente ideal? O que paga e não usa, não é verdade? Sim, mas plano de carro. E plano de saúde você paga esperando não usar. O ideal é não usar. Se você está usando é porque tem um problema, certo? Sim. Mas, invariavelmente, você precisa usar o plano de saúde. E passa a usar. Na hora em que você passa a usar, você não é mais bem-vindo no plano de saúde. E aí o plano de saúde quer te expulsar. Então eles só querem gente que paga sem usar. O que é de uma crueldade atroz. Mas eles conseguem amparo na lei para, do ponto de vista frio, da letra da lei, eles conseguem amparo para cancelar os planos. Eu fiz essa pergunta para um deputado que começou a colher assinaturas por uma CPI na Câmara, e ele disse o seguinte: olha, precisa aperfeiçoar a legislação, porque hoje, por incrível que pareça, em boa parte dos casos, se você for procurar na letra fria da lei, os planos de saúde encontram brechas para cancelar de maneira unilateral os planos. Ou seja, a gente está num mato sem cachorro. E quando você precisa reclamar, você tem de ANS. E às vezes as pessoas só descobrem o problema no meio do tratamento, durante o tratamento, quando vão iniciar um tratamento. Ou seja, alguém fragilizado que precisa começar a brigar com o plano de saúde, precisa começar a brigar com a ANS, precisa fazer reclamação no PROCON, reclamação no Reclame Aqui, reclamação no raio que o parta para conseguir atendimento. Aí o que aconteceu? A história começou a ganhar força, muita gente reclamando. Nós descobrimos com a sequência de reclamações que havia um método dos planos de saúde. Do espectro autista, idoso, elimina, tira da frente. Isso era um método, não eram casos isolados. As coisas começaram a acontecer, houve um movimento pela criação de uma CPI na Câmara dos Deputados. Não que CPI... Não que a gente possa esperar grande coisa disso, né? Mas houve um movimento para a instalação de uma CPI. Uma CPI que conseguiu muito apoio, porque plano de saúde é um assunto popular e pega todo mundo. Né? Pega todo mundo. Conseguiram cerca de 300 assinaturas para instalar a CPI. Petista e bolsonarista, né? Sim, todo mundo. Conseguiram, são 513 deputados, conseguiram quase 300 assinaturas, ou seja, imensa, dá para aprovar PEC. Quase, dá para aprovar uma PEC com esse número de parlamentares. Pois bem, os planos de saúde são grandes doadores de campanha. Grandes doadores de campanha, dos principais doadores de campanha. Donos de planos de saúde são assim com o poder, são assim com os poderosos. Estão o tempo todo andando de jatinho para lá e para cá, participando desses encontros que reúnem políticos e empresários para pensar o Brasil, sabe? Estão sempre ali. Pois bem, o que aconteceu? Quando as operadoras de plano de saúde perceberam que elas poderiam ter algum incômodo, o que elas fizeram? Atenderam a um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que docemente chamou as operadoras de plano de saúde e disse o seguinte: esqueçam esses cancelamentos, devolvam os planos para quem teve o seu seguro de saúde cancelado. E as operadoras falaram: claro, por que o senhor não pediu antes? Se o problema era esse, eu não sabia. Desfeito o cancelamento. Então, se você tiver algum problema com o seu plano de saúde, manda um e-mail para Arthur Lira. Ao invés de ligar para o PROCON, ao invés de ligar para Reclame Aqui, ao invés de tentar a ANS, Arthur Lira, pega o telefone do gabinete dele ou o e-mail do presidente da Câmara e liga para ele. Liga para ele. Hoje, o presidente da Câmara publicou o seguinte: para essa primeira conversa, a suspensão do cancelamento já nos foi bastante proveitoso. Os setores e as empresas ficaram de entregar as suas demandas. E as minhas. Né? O setor fatalmente tem muitas, mas um raio-x mais apropriado da situação. O presidente da Câmara ressaltou que, embora as maiores empresas do mundo de seguro de vida tenham saído do país, não pode deixar de estar ao lado das pessoas que necessitam. E assim, aparentemente, ele
tenta sepultar o pedido de CPI que poderia incomodar aos planos de saúde. Então, o que parece num primeiro momento, e é bom que seja suspensa a suspensão, não é? Cancelado o cancelamento, porque as pessoas precisam do plano de saúde amanhã, e isso é importante, que elas tenham o plano de saúde imediatamente. O que parece bom é, na realidade, um acordão para deixar as coisas como elas são, para deixar as coisas exatamente como elas estão, para que nós, segurados, fiquemos na posição de fragilizado, de quem precisa de um favor do Arthur Lira, e para que as empresas consigam fazer o que elas bem entendem, que é sapatear na nossa cabeça o tempo todo, sempre ali, pertinho dos gabinetes dos poderosos em Brasília. Esse setor precisa de ajuste? Evidente que precisa. É um setor caro? Evidente que é. Saúde é cara? Sempre. A tecnologia, felizmente, avança e permite que a gente fique vivo mais tempo, que a gente se cure, se trate de doenças com mais eficácia. Isso demanda custo também, isso significa custo, evidente. Então é preciso compatibilizar as coisas. Agora, não dá para só eles levarem vantagem e a gente ficar sempre com a desvantagem. E na hora em que a coisa pode apertar para eles, chega o Arthur Lira e diz, não. Põe a bola no chão, vamos parar o jogo, recomeça do zero. Daqui a pouquinho, tudo de novo. Tudo de novo. Vai ter segurado reclamando de aumento abusivo, da não possibilidade de comprar plano individual, da impossibilidade de fazer tratamento, e a vida segue como é hoje, ou seja, tudo para eles e nada para os segurados. Eu queria só fazer esse desabafo aqui antes da gente começar o Flow News de hoje. Rafa, mas é um desabafo que merece ser feito mesmo, né? Porque, pela lei, evidentemente esses planos têm um corpo jurídico bastante grande e também eficiente, porque eles não iam fazer esse cancelamento unilateral se não tivesse um amparo jurídico. Agora, a lei tem que mudar então, né? Se a lei permite que os planos façam isso, há necessidade de uma mudança. A gente estava conversando sobre isso também hoje mais cedo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi esse meio campo. Você vê só, né, como que o Arthur Lira ainda tem muita influência, né? O período dele à frente da Câmara dos Deputados está para terminar na reta final desse ano, e ainda assim ele segue sendo uma voz muito relevante, não apenas dentro do parlamento brasileiro, mas também com diversos setores do empresariado. Então, ele conseguiu colocar panos quentes, como você bem comentou aí. Agora, a vida de tantos brasileiros que dependem dessas operadoras de saúde não podem ficar à mercê de um pano quente. Há necessidade de uma reestruturação nisso e que, no fim das contas, o consumidor não seja penalizado. De outro modo, também acho que vale a pena a gente ressaltar sempre o trabalho da imprensa profissional, que conseguiu mais uma vez olhar para esse dilema da sociedade, para esse clamor da sociedade, colocar luz e holofote nisso e, de alguma maneira, também conseguiu colaborar para que essa suspensão dos planos fosse freada, fosse brecada. E a gente tem, como profissional de imprensa, de continuar acompanhando isso de muito perto, porque, olha, lastimável o que aconteceu. E são planos, são tratamentos de pessoas que precisam muito. E claro, que tendem a custar mais também para as operadoras de saúde. Só que elas aceitaram esses clientes. Esses clientes, em geral, têm uma relação com essas marcas há algum tempo. E aí, de repente, na hora que você está utilizando ali os serviços, você recebe uma carta, um cancelamento unilateral. É um absurdo. Só para dizer que as pessoas precisam de garantia. Quem tem doenças graves, ou uma pessoa que de repente acabou de tratar um câncer, vai ter que, para ter até uma alta definitiva, vai ter que acompanhar durante 5, 10 anos, essas pessoas precisam de uma garantia de que elas vão estar cobertas. Então, não dá para você contar apenas com um acordo verbal entre um presidente da Câmara e os planos de saúde. Isso não é garantia, isso não protege ninguém. Então é por isso que é muito importante que tudo seja institucionalizado, que tudo seja documentado, que tudo se torne lei para a proteção das pessoas. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.